Você já ouviu falar que a Alemanha está discutindo a possibilidade de enviar soldados para a Ucrânia? O que exatamente o chanceler Friedrich Merz quis dizer com isso? Isso significa que tropas alemãs poderiam ser enviadas diretamente para o conflito? E por que essas declarações geraram tanta reação dentro da própria Alemanha e da Europa? Hoje nós vamos analisar cada detalhe, entender o que está em jogo e o que isso pode significar para o papel da Alemanha na política internacional. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para esse vídeo chegar mais longe. Essa declaração do chanceler alemão foi há poucos dias. Você ficou sabendo? Não? Então fica no vídeo até o final que eu vou te contar o que está acontecendo. Bora pro vídeo. Desde 2022, a situação na Ucrânia vem mobilizando países da Europa e do mundo. A Alemanha, por exemplo, sempre teve um papel importante em acordos internacionais e na União Europeia, mas também é conhecida por adotar uma postura mais cautelosa quando o assunto envolve envio de tropas para o exterior. Entender esse contexto é essencial para compreender por que qualquer declaração sobre presença militar gera tanta atenção e debate. Mapas, gráficos e imagens de reuniões de líderes ajudam a visualizar a importância estratégica da região e o impacto das decisões tomadas pelos países da OTAN. Há poucos dias, em Paris, após reuniões com líderes de vários países aliados, Merz comentou que a Alemanha poderia desempenhar um papel militar em apoio a um futuro acordo de paz na Ucrânia. Ele mencionou a possibilidade de posicionar tropas em regiões próximas à Ucrânia, mas apenas após um cessar-fogo e dentro de um contexto internacional coordenado. As declarações foram interpretadas por muitos meios de comunicação como uma mudança importante na postura da Alemanha, que historicamente evita o envio de forças armadas para fora do país sem consenso internacional. Imagens de Merz e dos encontros em Paris, junto com manchetes de jornais, ajudam a ilustrar como a declaração foi recebida. As falas de Merz provocaram reações imediatas dentro da própria Alemanha. Políticos de diferentes partidos expressaram preocupação ou criticaram a ideia por considerá-la prematura e vaga. O debate se concentrou não apenas na possibilidade de envio de tropas, mas também nas implicações políticas de tal decisão. Vale lembrar que qualquer movimento desse tipo precisa de aprovação do Bundestag, parlamento alemão, e não depende apenas da vontade do chanceler. Manchetes de jornais, imagens do parlamento e trechos de debates ajudam a reforçar o tamanho da discussão no país. A posição de Merz também repercutiu fora da Alemanha. Outros líderes europeus, como o da França e do Reino Unido, já discutiram formas de apoio à Ucrânia, mas a ideia de enviar tropas diretas é vista com muita cautela, justamente pelo risco de tensões internacionais. A presença militar alemã em regiões próximas à Ucrânia poderia ser interpretada como um gesto de suporte, mas também exige negociação e coordenação com aliados. Mapas estratégicos, bandeiras da OTAN e imagens de reuniões internacionais ajudam a mostrar como cada movimento político é acompanhado de perto. Se a Alemanha decidisse enviar soldados para apoiar um cessar-fogo, isso teria consequências para a própria política interna, para a percepção internacional e para o papel do país na OTAN. Especialistas debatem se essa decisão reforçaria a imagem da Alemanha como protagonista na segurança europeia ou se poderia gerar críticas por antecipação de compromissos militares. Com certeza, o tema é complexo. Envolve legislação interna, coordenação internacional e análise de riscos. E por isso, cada declaração de líderes como Merz é amplamente estudada e comentada.
A Alemanha possui forças armadas conhecida como Bundeswehr, um nome que pode soar distante para quem não acompanha a política europeia, mas que carrega um significado muito específico. Diferentemente de outros países, o exército alemão foi estruturado após a Segunda Guerra Mundial com uma série de limitações legais e políticas, justamente para evitar decisões rápidas ou centralizadas demais quando o assunto envolve o uso de tropas. Isso faz com que qualquer debate sobre presença militar fora do território alemão seja, automaticamente, um tema sensível e amplamente discutido pela sociedade e pelas instituições do país. A Bundeswehr é formada por 3 ramos principais: forças terrestres, forças aéreas e forças navais, além de estruturas de apoio logístico e médico. No entanto, o ponto mais importante não está apenas na organização interna, mas sim em quem toma as decisões. Em tempos de normalidade institucional, o comando político das Forças Armadas não está diretamente nas mãos do chanceler. Ele pertence ao ministro da Defesa, conforme determina a Constituição alemã. Isso já cria um primeiro filtro que é muito importante, porque impede que um único líder concentre poder militar. Além disso, qualquer missão envolvendo tropas fora do território alemão precisa obrigatoriamente da aprovação do Bundestag, o parlamento federal. Esse modelo é conhecido como exército parlamentar. Na prática, isso significa que os representantes eleitos pela população precisam analisar, debater e autorizar qualquer tipo de deslocamento militar. Não basta uma declaração pública, uma intenção política ou uma sinalização internacional. Sem maioria parlamentar, a decisão simplesmente não avança. E esse detalhe é fundamental para entender por que as falas de Friedrich Merz geraram tanta repercussão. Quando o chanceler menciona a possibilidade de envolvimento militar em um contexto internacional, mesmo que de forma hipotética ou condicionada a um acordo futuro, ele aciona automaticamente um sistema político que exige explicações detalhadas, clareza jurídica e respaldo institucional. Para muitos políticos alemães, o problema não foi apenas o conteúdo da fala, mas a forma como ela foi apresentada, sem deixar claro que qualquer movimento dependeria de um processo longo e coletivo. Outro ponto importante é que a Bundeswehr também atua dentro de compromissos internacionais, especialmente no âmbito da OTAN e da União Europeia. Isso significa que, em muitos casos, a Alemanha participa de missões conjuntas, com regras bem definidas e objetivos limitados. Ainda assim, cada nova participação passa novamente pelo crivo do parlamento. Esse modelo reforça a imagem da Alemanha como um país que prioriza previsibilidade e controle institucional quando se trata de segurança internacional. Por isso, ao ouvir que a Alemanha poderia enviar soldados para apoiar um futuro acordo de paz, parte da sociedade alemã reagiu com cautela. Não porque exista necessariamente uma rejeição automática à cooperação internacional, mas porque o país europeu construiu, ao longo de décadas, uma cultura política baseada na prudência, na transparência e na divisão de responsabilidades. Qualquer sinal de mudança nesse equilíbrio desperta debates intensos, especialmente em um contexto internacional já bastante delicado. Entender como funciona o exército alemão e a quem ele está subordinado ajuda a colocar as declarações de Merz em perspectiva. Elas não representam uma decisão tomada, nem um plano em andamento, mas sim uma posição política que ainda teria de atravessar diversas instâncias antes de se tornar realidade. E é justamente esse caminho institucional longo e complexo que explica por que o tema ganhou tanto destaque dentro e fora da Alemanha. Então, qual é a realidade? A Alemanha não enviou tropas ainda, e qualquer decisão desse tipo precisaria passar pelo parlamento e, claro, por acordos internacionais. O que o chanceler Friedrich Merz trouxe foi a ideia, a discussão,
de que, no futuro, o país europeu poderia apoiar um acordo de paz, com presença militar em regiões próximas, mas de forma coordenada e cautelosa. Claro que a declaração do chanceler gerou muito debate, mostrou como as decisões militares são complexas e deixou claro que o papel da Alemanha na Europa continua sendo observado de perto. Aliás, recentemente a gente publicou um vídeo aqui no canal sobre um general francês que fez alguns comentários que não foram muito bem aceitos na sociedade francesa, e eu falei também do conceito da janela de Overton, que talvez o chanceler alemão esteja utilizando agora. E você, o que pensa sobre essa possibilidade? Deixa aí nos comentários, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, volte sempre. Se você ficou até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para esse vídeo chegar mais longe. Eu sou o Claudinho e te espero para mais vídeos no canal logo logo. Seja sempre bem-vindo, volte sempre e logo logo a gente tá de volta. Tchau, obrigado e até a próxima.